virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa formação de hoje e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, hoje chegamos na nossa segunda formação desse seminário de formação para leigos católicos que querem ser pregadores ou querem conhecer melhor a doutrina católica. É claro que em 8 semanas, com pregações de 30, 40 minutos, não temos como aprofundar muito os temas. Mas a ideia é que todos que aqui forem formados saibam pelo menos a raiz da nossa fé, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, né? Que não fique confuso com qualquer pergunta de um protestante ou de um testemunho de Jeová, ou essas coisas assim. Então, saber justificar a nossa fé, saber justificar por que cremos. Então, isso também dá mais convicção para a pregação. Então, quando a gente vai falar de Deus, temos que ter raízes naquilo que falamos. Então, o tema de hoje é um tema longo, porém vou tentar resumir ao máximo, então vai ser um pouquinho corrido. O tema de hoje é a Igreja Católica. Lembrando a todos aqueles que também estão acompanhando pelas redes sociais, que este é um curso direcionado para os católicos, né? Para os leigos católicos que querem ser pregadores católicos dentro da igreja, tá? Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16, versículo 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Onde tudo começa a ficar claro, onde o Senhor Jesus diz claramente que Ele tem uma igreja, que Ele edifica uma igreja, diferente de que muitos dizem por aí, né? Jesus não tem igreja, não é placa de igreja que salva. Claro que não é placa de igreja, placa não salva nada, né? Mas a igreja de Cristo, fundada por Cristo, salva, porque ela é o corpo de Cristo, tá? Então, em Mateus 16, versículo 18, Jesus diz assim a Pedro, ó: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui claramente Jesus manifesta a sua intenção de fundar sobre a pessoa de Pedro, o apóstolo, a sua igreja. A sua igreja. E diz, e dá à igreja o poder de vencer o inferno. As portas do inferno, ou seja, o poder do inferno não vencerá a igreja. Catecismo da Igreja, parágrafo 816. O tema de hoje é um pouquinho corrido, tá? Porque ele é um pouco complexo, então eu vou ter que correr um pouco, tá bom? Catecismo da Igreja, parágrafo 816, diz assim, ó: a única igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica
governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Tá? Então aqui, Catecismo da Igreja 816. A única igreja de Cristo, ou seja, Cristo fundou sua igreja não num cartório, como nós vemos hoje aí, muitas igrejas que nascem num cartório, nascem numa discussão entre dois pastores e cada um vai e funda a sua igreja. A Igreja Católica é fundada pela pessoa do Filho de Deus, pela pessoa de Cristo. Então o Catecismo afirma isso no parágrafo 816, que a única igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro, ou seja, o Papa, e pelos bispos em comunhão com ele. Dois dados importantes para anotar. Vão anotando que no final do curso só pega o certificado quem passar na prova, só lembrando, tá? Essa prova terão 20 questões e precisa acertar pelo menos 12 para pegar o certificado, tá bom? Então vamos lá. Dois dados importantes. Jesus fundou sua igreja e a igreja veio no primeiro milênio. Os primeiros 1000 anos de igreja, não houve nenhuma divisão na fé cristã. Não houve. Só existia igreja cristã, a igreja católica. No ano 1100, acontece a primeira divisão no cristianismo. No ano 1100, os bispos e patriarcas da igreja ortodoxa se dividem da igreja católica porque não concordam com o credo apostólico. Tá? Então em 1100, até 1100 só existia uma igreja cristã, que é a igreja católica. Depois de 1100 nasce também a igreja católica ortodoxa, tá? Que é outra igreja, não tem comunhão com a igreja católica, tá? É outra igreja. Eles se dividem da igreja católica alegando que não concordavam que os padres e os bispos pudessem cortar a barba. Olha que legal. Como eles são orientais, e até hoje no Oriente tem o costume de usar barba comprida, né? Então eles achavam que os padres, os clérigos, bispos, padres não deveriam cortar a barba, permanecer de barba. Isso é uma questão pastoral. E uma questão de fé, eles não concordavam com a palavra filioque do credo apostólico, que quer dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Não é assim que a gente reza no credo niceno constantinopolitano, grande, né? No credo se reza assim. Então eles não concordavam, eles diziam, não, eles acreditam na Santíssima Trindade, mas eles não acreditam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A forma que eles acharam de se dividir, né? Na verdade existia mais, era uma guerra pelo poder, uma guerra política entre a igreja do Oriente e do Ocidente, né? Mas não dá para entrar nisso agora. Mas essas são as duas questões alegadas por eles para essa primeira divisão. A segunda divisão, até então só tinham essas duas: a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, a igreja católica ortodoxa e a igreja católica romana. Aí, em 1500, Martinho Lutero, por volta do ano 1500, Martinho Lutero funda a primeira igreja protestante, tá? A igreja luterana. Depois em seguida vem Calvino e assim por diante. E aí de 1500 para cá, ou seja, de 500 anos para cá, essa divisão de Lutero se dividiu entre si
E se dividiu de novo, e se dividiu de novo, e hoje existem 35 mil igrejas cristãs no mundo, com a mesma Bíblia, quase a mesma Bíblia, embaixo do braço, né? Então, é uma divisão que só gera outras divisões, né? Tá, então, até 1500 não existia a igreja protestante. 1500 para lá, depois de Lutero, se dividiu a igreja e se arrumou várias outras seitas e igrejas que foram se dividindo a partir da divisão de Lutero, tá? Agora, igreja católica. Eu vou ter que passar rápido, por isso não dá para entrar muito no caso de Lutero, mas depois na hora que eu for falar sobre tradição e essas coisas, outros temas, eu vou falar. Mas agora, continuando. Igreja católica. O que é a essência da igreja católica? Nós costumamos dizer, eu sou católico, apostólico, romano, não é assim? Então, católico é essência. Apostólico também é essência. Romano é essência? Não, romano é o título, tá? Então, o que é essência? Essência da igreja é: a igreja é una, santa, católica e apostólica, tá? Então, eu vou citar alguns parágrafos do catecismo explicando essas 4 essências da igreja, tá? A igreja é una, segundo o catecismo da igreja, parágrafo 815. Ela é una por quê? Porque pela profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Então, a igreja em comunhão com o Papa, hoje Papa Francisco, em todos os seus ritos, que eu já vou falar, em todas as suas liturgias diferentes, do Oriente e do Ocidente, que logo eu vou citar, a igreja é una por quê? Porque todos esses ritos, todas essas liturgias professam uma única fé recebida dos apóstolos. Ou seja, a oração do creio, do credo, é a mesma, tá? A igreja também é una porque a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, é o mesmo. Então, todas as igrejas e ritos em comunhão com o Papa, eu digo igrejas porque é assim que a igreja se dirige às igrejas orientais, tá? Que são católicas também em comunhão com o Papa, que eu vou citar logo elas aqui. Então, todas essas e todos esses ritos celebram os 7 sacramentos da fé cristã. Então, ela é una também por causa disso. Então, é una porque tem um credo só, é una porque celebra os 7 sacramentos na mesma ordem, e é una porque tem a sucessão apostólica através do sacramento da ordem, tá? Então, isso está no Catecismo da Igreja 815. Vamos passar. A igreja, outra essência da igreja. A igreja é santa. É muito comum, eu vou abrir um parênteses aqui, é muito comum hoje a gente ouvir até clérigos, sacerdotes e bispos dizerem que a igreja é santa e pecadora. Isso não é verdade. Nós somos povo santo e pecador, como diz na liturgia. Nós que somos povo santo e pecador, sim, mas a igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa, porque ela é o corpo místico de Cristo. Então, o Catecismo da Igreja 867 diz assim, ó: a igreja é santa, o Deus Altíssimo é o seu autor, o Cristo seu esposo fundador, que se entregou por ela para santificá-la, e o Espírito de santidade a vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada. Catecismo da Igreja 867. A igreja é imaculada. Então não importa se foi um bispo que falou, se foi um padre que falou que a igreja é santa e pecadora. Não é verdade, porque o Catecismo da Igreja ensina que a igreja é imaculada, ela é santa. Nós, sim, somos povo santo e pecador, tá? Outra essência da igreja, ela é católica. Ou seja, a palavra católica significa universal, mas num sentido amplo. Ela é universal porque ela foi instituída por Cristo para salvar o mundo.
Na missa vocês já repararam uma oração que fala assim: que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação para o mundo inteiro? Já ouviram isso na missa? Então, porque na verdade a igreja celebra para a salvação do mundo e não só dos católicos. Por isso que ela é católica. Ela é para salvar a humanidade toda, tá? Catecismo da Igreja 868. A igreja é católica porque anuncia a totalidade da fé e traz em si mesma e administra a plenitude dos meios de salvação. O que quer dizer isso? Que a igreja traz em si a plenitude dos meios de salvação. Quer dizer que dentro da igreja nada falta para que um ser humano se salve. O cara não se salva se ele não quiser. Tem tudo aqui para que a pessoa se encontre com Deus e se salve. E a igreja é apostólica, a quarta essência da igreja é apostólica, porque ela é enviada. A palavra apóstolo significa enviado. Então apostólica, ela é enviada. Ela não se auto-enviou. A igreja não se autoproclamou esposa de Cristo. Ela foi enviada por Cristo. Então, Catecismo da Igreja 869 diz assim: a igreja é apostólica, está construída sobre os fundamentos duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível, infalível e mantida na verdade. Tá? Isso é a essência da igreja. Então, só recapitulando: essência da igreja: una, santa, católica e apostólica. Agora nós vamos ver que romano é um título, né? Nós somos apostólico romano. Mas romano é um título por quê? Porque na época, depois da morte de Jesus, quando São Pedro e São Paulo eram as duas maiores colunas de evangelização da igreja, até hoje são celebrados assim, os dois foram presos em Roma e moravam em Roma. Presos, né? Moravam lá na cadeia, né? Estava preso lá em Roma. Então, se dizia sempre assim que eram católicos enviados de Roma, porque as ordens, as instruções de Pedro e de Paulo vinham da cidade de Roma, tá? Por isso que é um título romano, tá? Então agora, mais complicado, agora é bastante nome, bastante coisa para anotar aí, tá? Quem não conseguir anotar, depois o vídeo vai para o YouTube, aí consegue assistir de novo, tá? Decorar lá. Então vamos lá. A igreja una, santa, católica e apostólica possui 6 ritos, ou seja, 6 formas de celebrar a liturgia e 24 igrejas. Agora fica um pouquinho complicado para a gente entender, né? Por que se chama igrejas? Porque se vocês forem ver desde a época dos apóstolos, ali no Ato dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, sempre se dirige à igreja de Esmirna, à igreja que fica em Macedônia. Então, por causa disso que a igreja até hoje mantém. Na verdade, são formas de celebrar a liturgia diferente, porém com plena comunhão com o Papa. Com plena comunhão e obediência ao Papa. O que difere elas de nós, do rito latino-romano? Nós pertencemos ao rito latino-romano. O que difere essas outras liturgias? Difere que elas têm o seu modo próprio, claro, de celebrar a liturgia, e cada uma delas tem um patriarca, um superior, que é considerado no mesmo grau hierárquico de um cardeal da nossa igreja latina romana. Tá? Então, o que é um cardeal para dentro do rito romano é um patriarca dentro dos ritos orientais e dos ritos latinos, tá? Então vamos lá. Cada rito tem sua maneira particular de celebrar a mesma liturgia. Lembrando que todas essas 24 igrejas e esses 6 ritos
mantém unidade com o Papa, mantém os 7 sacramentos e mantém a mesma profissão de fé, o mesmo credo, tá? E a estrutura da Santa Missa segue a mesma coisa, claro, com uma forma diferente de celebrar, tá? Vamos lá. Então, os ritos são o rito latino-romano, que é o nosso rito, o rito ambrosiano, o rito moçárabe, o rito galiciano, o rito bizantino, e aí o bizantino abrange outros, armênio, caldeu, antioqueno e alexandrino, tá? Ritos ocidentais são esses que eu citei, latino ou romano, e ritos orientais e bizantinos são essas outras 24 igrejas. Isso é um pouquinho complicado, é até um pouquinho chato de estudar isso, mas é bom saber. É muito bom saber. Por que, por exemplo? Porque é um assunto atual. Vocês têm ouvido falar sobre o Sínodo da Amazônia? Sobre um assunto atual, né? Um pregador precisa saber isso aqui para saber responder questões assim. Sobre a defesa da fé, por exemplo, né? A gente vê alguns pregadores, eu vejo um rapaz que ele tem até muito boa vontade, mas ele conhece muito pouco da igreja, Bernardo, não sei o que lá. Ele tem um coração justo, ele tenta fazer a coisa certa, mas como ele foi protestante e agora ele veio para a igreja, ele não conhece a essência da igreja, a dinâmica da igreja, o tamanho da igreja e tudo que a igreja abrange. Então, de vez em quando ele dá umas bolas fora, né? Fala bastante coisa boa, mas fala muita coisa que não é verdade. Então, por exemplo, se discute muito, né, a possibilidade de ordenação de homens casados, não foi? Foi levado. Primeiro eu quero deixar muito claro que o documento do sínodo não é um documento oficial da igreja. Primeiro isso precisa ficar claro. O que é o sínodo? Aquele documento que foi que agora eles estão estudando. É um documento de trabalho com propostas. Aí o Papa com os bispos vão olhar, mas quem assina no final, autoriza ou não, é o Papa. E o Papa já deixou muito claro que ele não vai mexer muito nas coisas. Uma ou outra coisa ele vai conceder, mas muito bem diferente de tudo aquilo que o sínodo esperava, que aqueles que elaboraram o sínodo mais de uma forma política do que religiosa, caíram do cavalo com o Papa, tá? Mas assim, ó, sobre a ordenação de homens casados, a igreja oriental, nesses outros ritos, todos, menos no rito latino-romano, que é o nosso, todos os outros ritos têm sacerdotes, homens casados. Vocês sabiam? Católicos, com a aprovação do Papa, bênção do Papa, bênção do seu patriarca. Por quê? Porque no Oriente isso é tradição. Porque os apóstolos de Jesus, com exceção do apóstolo João, todos os outros eram casados. Pedro era casado, tanto que Jesus curou a sogra do Pedro, né? Pedro era casado e todos os outros apóstolos. Então, essas outras igrejas orientais em plena comunhão com a igreja católica, são católicas também, têm esse costume de ordenar homens casados. É bem importante prestar atenção numa coisa: não se deixa um padre casar, não é isso, é diferente. Então, é o homem casado que é ordenado diácono. Aqui no nosso rito, um homem casado pode ser ordenado diácono. Vocês já viram diáconos casados? Então, é o sacramento da ordem. Vocês sabiam que para um diácono, para um homem casado ser um diácono, ele depois, caso a esposa dele morra, venha a falecer, ele não pode mais casar. Porque depois do sacramento da ordem, se imprime o caráter e não se cabe outro sacramento a não ser a unção dos enfermos na hora da morte, né? Então, o sacramento da ordem sela a vocação de formação do cristão. Então, nas igrejas orientais, o que acontece? O homem casado que é diácono, por causa da necessidade e a tradição cultural daquela região,
ele também pode ser ordenado sacerdote. Ele pode ser, e muitos são. Aqui no Brasil a gente tem bastante filiais dessas igrejas. Depois eu vou falar algumas. Mas quando esses missionários vêm para os países europeus, ocidentais ou América Latina, aí os padres que são homens casados, que são sacerdotes, não podem vir por causa da diferença cultural. Então eles permanecem só na região deles. Mas isso não é uma questão, isso é importante saber, dogmática. Isso é uma questão pastoral e de tradição. Só isso. Né? Como São Paulo apóstolo foi aquele que mais evangelizou o Ocidente e ele era celibatário, se manteve esse, e ele aconselha que os sacerdotes sejam celibatários, se manteve esse costume. São Pedro, São Tiago e todos os outros que evangelizaram a Ásia e o Oriente, ensinaram o que aprenderam, né? Jesus ordenou Pedro, Papa, um homem casado. Tá? Então, por isso que não é dogma. Tudo que é dogma na igreja é só aquilo que Jesus ensinou diretamente. Importante saber isso, tá? Vamos lá, correndo. Vou falar o nome das igrejas, não precisa escrever porque não dá. Depois escutem o áudio, assistam e aí pega, tá bom? Então vamos lá. Rito latino ou romano, sede em Roma. Rito cópita, Igreja Católica Cópita, sede no Cairo, no Egito. Rito católico etíope, sede na Etiópia. Rito católico eritreia, sede em Asmarra, na Eritreia. Essas são liturgias alexandrinas. Liturgias bizantinas, Igreja greco-melquita, sede na Síria. Essa igreja greco-melquita tem uma paróquia aqui na Avenida Paulista. Inclusive os missionários já foram várias vezes a Santa Missa lá. Então o católico de um rito latino-romano pode participar da Santa Missa em qualquer um desses ritos, pode se confessar, pode ser batizado, pode casar, porque todas professam a mesma fé e todas têm comunhão com o Papa, tá? Então vamos lá. Essa igreja greco-melquita tem a paróquia Nossa Senhora do Paraíso, na estação Paraíso da Paulista. Quem quiser ir conhecer, ver como que o rito é bem diferente do nosso latino, mas é muito bonito, é rezado em árabe, né? É muito bonito. Vamos lá, parei, não, rito greco-melquita, sede na Síria. Igreja bizantina grega, sede na Grécia. Bizantina ítalo-albanesa, sede na Cilícia, na Itália. Rito greco-católico ucraniano, sede na Ucrânia. Eu estou dizendo a sede porque é onde mora o patriarca, como nós temos o nosso superior geral, que mora em Roma, né? Além do Papa, fica lá o prefeito da congregação, né? Tudo em Roma. Então eles têm a sua sede submissa, claro, ao Papa. Igreja greco-católica Bielorrússia, com sede na Bielorrússia. Igreja greco-católica russa, com sede na Rússia. Greco-católica búlgara, com sede na Bulgária. Católica bizantina Eslováquia, com sede na Eslováquia. Greco-católica húngara, com sede na Hungria. Existe também uma igreja dessa greco-católica húngara aqui na Avenida Tiradentes, no centro, quase em frente o convento do Frei Galvão ali, no centro de São Paulo, né? Tem um rito desse, quem quiser ir participar lá também é muito bonito. Rito católico bizantino, croata e Sérvia, com sede na Sérvia. Greco-católico romena, não romano, com sede na Romênia. Igreja católica bizantina rutena, com sede nos Estados Unidos, embora seja oriental, a sede, patriarca fica nos Estados Unidos. Igreja católica bizantina albanesa, com sede na Albânia. Igreja greco-católica macedônica, com sede na Macedônia. Igreja armênia, na estação Armênia do metrô, aqui em São Paulo também, ali pertinho, ali embaixo, tem uma igreja do rito armênio. Também, se quiserem conhecer e participar, é muito bonito a Santa Missa lá. Com sede no Líbano. Igreja maronita, tá?
A igreja maronita, a Canção Nova tem uma casa ali na estação São Joaquim do metrô, perto ali, que é do rito maronita, né? Então, bastante gente deve conhecer. Nesse rito maronita, se reza a Santa Missa em aramaico, que era o idioma que Jesus falava, né? E se reza a consagração. Na hora da consagração, eles cantam a consagração exatamente com as mesmas palavras que o Senhor Jesus falou. É muito lindo de ver, tá? Então, quem puder ir até lá, a estação São Joaquim, participar da Santa Missa Maronita, tá? Do rito maronita, sede no Líbano. Igreja Católica Siríaca, sede no Líbano. Igreja Católica Ciro Malankar, sede na Índia. Igreja Católica Caldeia, sede no Iraque. E Igreja Católica Ciro Malabar, aquela lá de cima é Ciro Malankar, que tem sede na Índia, e essa Ciro Malabar também tem sede na Índia. Por que eu quis que vocês conhecessem tudo isso? Para a gente ver que a Igreja Católica é católica mesmo, é universal mesmo. Ela está além do nosso mundinho, né? Daquilo que a gente pensa de igreja dentro do nosso rito. Então, são vários outros ritos em plena comunhão de fé, em plena comunhão com o Papa, que tem uma liturgia, um modo de expressar na liturgia diferente, visto o que eu falei da ordenação de homens casados para o sacerdócio, tá? Então, dentro da Igreja Católica, tudo que é dogmático, quando eu for tratar dos dogmas eu vou explicar isso, mas é importante falar isso aqui. Tudo que é dogmático é imutável, nem o Papa muda. Tudo que é dogmático, ou seja, todos os ensinamentos de Jesus, recebido na Didaquê, que também eu vou falar quando eu for falar de tradição, todo ensinamento, depósito de fé católico que é dogmático, ninguém tem autoridade para mudar, porque foi ensinado pelo próprio Jesus e pelos apóstolos. Mas tudo que é pastoral pode ser mudado. Então tudo aquilo que é uma forma pastoral da igreja evangelizar, uma forma pastoral da igreja celebrar, uma forma pastoral da igreja evangelizar, tudo isso daí pode ser mudado de acordo com a região, de acordo com o povo, com a cultura do povo que vai receber aquela evangelização. Tudo isso o bispo local tem autoridade para elaborar uma forma de que o evangelho chegue mais claramente aos povos, tá bom? Então isso é a fé católica, isso é o ensinamento, claro, bem resumido, sobre nossa igreja una, santa, católica e apostólica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.